Olá pessoal do 16 toneladas, tudo bem com vocês? Estamos aqui, esperei muito por esse dia, com o meu grande amigo, irmão, Canelinha, Thiago Ariel, que dispensa apresentações, primeira trompa do Teatro Municipal, meu amigo e irmão, né? Sim, conheço ele desde Tatuí, quando eu comecei lá em Tatuí, a gente já se trombava por lá, a gente criou uma grande amizade durante a nossa trajetória musical e é uma satisfação enorme ter ele no meu projeto mestrado. 16 toneladas, projeto mestrado, professor Canelinha. Canelinha, você quer falar alguma coisinha para uma apresentação? Oi, tudo bom? Vai ser um prazer aqui estar com você hoje, contribuindo com o seu mestrado, vendo que você está buscando mais conhecimento, mais evolução. Vai ser um prazer poder contribuir com você. Opa, e a sua contribuição não será apenas para o meu mestrado, tenho certeza que esse vídeo agregará valor muito grande para todos que assistiram. Bora, galera! Professor Canelinha. Então, eu tenho algumas perguntas aqui com relação a ajudar a minha pesquisa no mestrado e vamos ter esse papo tranquilão, descontraído, mas sinta-se à vontade nas suas respostas, de aprofundar quanto tempo você quiser, a gente pode sair um pouco, depois a gente volta, tá tudo certo. Primeira pergunta: como você enxerga a trompa dentro da orquestra? E quais seriam as principais atribuições, responsabilidades e conceitos a se pensar em suas funções orquestrais? A trompa como um todo, tá? Sim. Eu acho que a questão pensar na trompa, você diz mais na trompa ou no conjunto trompista e trompa? Como na você trompa. vê a figura da trompa dentro da orquestra? A gente vai fazer um funil, a gente vai começar a falar da trompa, depois do naipe, depois das cadeiras do naipe, trompa grave. Eu acho um instrumento, como todos sabem, muito complexo por trabalhar com todas as famílias, né? Então, nem todos os instrumentos fazem isso. Acho que talvez nenhum. Então, torna a vida do músico muito difícil por esse motivo. Por a gente poder, é muito bonito, é muito legal, mas dá um trabalho a mais por você trabalhar com todas as famílias. Então, tem questão de timbre, tem questão de potência, tem questão de são várias coisas envolvidas numa peça só, por exemplo. Quando você toca grandes peças, é muito complexo porque você está o tempo inteiro mudando algumas características, né? De som, de força, de junção de força, de som, a questão de... Até cores também, né? Cores, a questão de... trabalha com muitas famílias, né? A questão de controle também muda muito, porque às vezes você está tocando com uma família dos metais que é muito mais volume, de repente você muda para as madeiras, de repente você muda para as cordas, então essa mudança traz muita dificuldade, né, para a gente, como trompista no geral. Então, dentro da pergunta, sim, a responsabilidade, ela, do seu ponto de vista, ela tem um peso até maior quando chega na trompa, exatamente por ser essa ponte entre famílias, né? Eu tenho a responsabilidade de sempre estar fazendo transições, né? E os compositores também usam e abusam disso, né? Isso. Usam bastante a trompa para exatamente conseguir fazer essas pontes, né? Sempre você trabalha com os maiores, assim, né? Compositores, são os que mais fazem isso. Né? Você trabalha com Strauss, com Mahler, com Wagner, são os que mais viajam dentro da orquestra com a trompa. Ótimo. Eu gosto também de sempre estar pensando nas dificuldades, né? Porque trompa não é só estudar a trompa, né? Ela tem exatamente todos esses
responsabilidades, né, que são agregadas dentro do conceito orquestral de funções que ela tem. Né? Sim. Então tá, agora vamos afunilando. O que é um naipe de trompa funcional para você? E como você enxerga cada cadeira dentro do naipe da sessão? O naipe funcional para mim, acho que daí seria para todos, né? Naipes, mas na trompa, quando todos trabalham para o bom funcionamento do naipe, né? Então é uma coisa meio óbvia, mas o grande lance é tá todo mundo ligado no que ele está fazendo, no que ele representa no momento. Então é questão de nota, de uma nota, às vezes o cara tem uma importância grande, então o cara saber qual que é a função dele ali, no momento e no geral, né? Mas no momento é muito importante, assim. Então a pessoa que faz isso, normalmente ele consegue equalizar o som do naipe, né? Ele consegue fazer o naipe, não depende só do primeira trompa, né? Então é de todo mundo estar consciente do que qual é a responsabilidade dele no momento. E eu acho que um naipe ideal é quando todos trabalham em função dessa questão, né, de união, assim, porque às vezes eu acho que o grande lance do naipe é quando um, primeiro, não escuta o outro e às vezes quer liderar onde não precisa, às vezes ele quer tocar, não sei, mais forte do que precisava, às vezes ele está ouvindo a orquestra, mas não o naipe, não está indo com o naipe. Então tem várias coisas que podem acontecer para o naipe não soar, vamos falar, redondo como deveria ser. É muito falado, né, como um time, né? Pensar como um time. E as cadeiras? Você falou no contexto geral, né? Você já falou contexto geral, já está satisfatório. Agora, vamos lá. Na próxima pergunta, em uma audição para montar um naipe, né, do zero que fosse, o que você observaria de requisitos essenciais, agora sim, para cada cadeira? De todas, eu acho, por eu já ter tocado a maioria, todas as cadeiras, assim, eu já sentei, né, um pouco, para mim, para fazer de uma forma muito boa, a segunda provavelmente para mim é a mais difícil. Eu acho que o cara tem que ser o cara mais versátil do naipe, acaba sendo. É um cara que ele toca a região toda da trompa bem, né? E tem que ter muito controle da trompa. Porque quando você está seguindo uma primeira trompa, eu falo por mim, às vezes, voltando lá na primeira questão, como você fica variando o tempo inteiro, tocando com metais, tocando com sopros, tocando com cordas, nem sempre você consegue aplicar o que deveria, vamos supor. Então, às vezes você está tocando com os metais, uma parte forte, potente, e você tem alguma coisa muito exposta com as cordas, por exemplo. Nem sempre você vai... O primeiro ele acaba respirando e tocando, ele pensa menos em... Né, ele reage mais do que ele está ouvindo e a sensação que ele está tendo. Então, às vezes, nem sempre acaba sendo ali no lugar que era para ser. E o segundo acaba sendo um cara muito versátil, que é o cara que está ligado nisso. Então, não é fácil para ele também, porque ele nunca ataca, às vezes, no momento que ele achou que era para ser, então ele está esperando meio primeira. Então, para ter o controle disso, poder fazer isso na hora que o primeiro for fazer, eu acho bem difícil, né? Tem questão da afinação, de várias coisas, que às vezes, nesse mesmo sentido, você vem de um trecho que te cansou demais, às vezes tem um solinho com os dois fazendo, a afinação no primeiro às vezes não está tão bom, mas o cara vai junto. Claro, nada discrepante, né? Mas acaba acontecendo. Então é um cara que tem que reagir muito rápido. Então, vamos colocar numa prova, se estivesse ouvindo o segundo, ele tivesse tocado um trecho, a gente pedisse outra vez, mudando alguma coisa,
eu iria ver se esse cara muda realmente essa coisa, se ele é capaz de fazer diferente. Se adaptar Se mesmo. se adapta rapidamente, ele já faz o que você pediu. Então, acho que é a primeira coisa. Então, acho que é a vaga mais complicada. E aí, terceira trompa, no geral, foi um cara que tentou ser primeira, mas foi para terceira. Não deu certo, ele ficou na terceira. Mas o terceira, eu acho que ele tem que ter muito perto do perfil da primeira, né? Ter punch, tocar para fora, ter um som bom, porque no dia a dia ele acaba sendo o seu ajudante, né? Quando você é a primeira trompa. Se é a primeira trompa, ele te ajuda ali o tempo todo. É muito bom quando você tem o terceiro com som bom, né? Um som grande. Então eu prestaria atenção nisso. Um cara com som que a hora que precisasse no naipe, é aquele som que acrescenta no naipe, né? Então, isso aí. E o quarta, eu acho que uma pessoa muito parecida com o segundo, só que como tudo no terás, então o segunda provavelmente não ia ter talvez a mesma qualidade que o quarta nos graves, né? Então eu buscaria um cara que de repente foi na prova, tocou o bagatelle, eu não ia esperar o mesmo bagatelle do quarta trompa e do segunda trompa, né? Eu ia esperar e falar, opa, não que o cara precisa acabar com o mundo, mas eu prestar atenção na articulação dos graves, na qualidade de som do grave, talvez eu ia puxar um pouco mais para esse lado ouvindo. E primeira trompa, né? Faltou a primeira trompa. Faltou a primeira. O primeiro. O primeira, eu acho que ele tem essa questão que eu falei do terceira, do cara ter um som bom e tal. O primeira tem tudo isso. Só que o que eu buscaria muito ouvir no primeira é refinamento. Que afinal ele é solista do naipe, né? Então ele vai precisar ter todas as qualidades muito parecidas com o terceiro, eu falei, só que com muito refinamento. Um cara musical, um cara que você ouça e sinta prazer em ouvir o cara tocando qualquer coisa, qualquer solinho, qualquer trecho. Eu ia prestar muita atenção nisso. Cara, excelente. Eu estou usando um livro chamado The Business. Ele é dos anos 70. Ele é uma coletânea de vários capítulos. E cada capítulo, um trompista renomado da época fala sobre um assunto. Como se dar bem na orquestra, no naipe. Aí, um outro capítulo, um outro trompista, como se dar bem no estúdio de gravação. Aí, um outro capítulo, como se dar bem na carreira de solista. E observando as suas colocações sobre a questão de divisão, né, das cadeiras, que eu acho fantástico, porque como líder que o primeira trompa né, e como a gente pensa como um time, é como se fosse o cara fala assim, não, meu time, todos jogam futebol, mas cada um tem sua estratégia, meu time, eu gosto disso, então, como é parecido, independente do time, né, é muito parecido sempre os posicionamentos do segunda, né, o que se espera do segundo, o que se espera do terceiro, que é engraçado, que todos falam parecido, que é tipo assim, é uma pessoa que está disposta até, ele tem aquela vontade de ser primeiro, ele quer ser primeiro, esse vai ser um terceiro trompa bom, só que aí no livro lá ele fala, só que você tem que entender que você tem que ter respeito e saber seguir o seu líder. E o primeiro trompa vai gostar que você seja primeiro em outro lugar, não lá na sua guerra. Basicamente. Para evitar maiores atritos, né? Legal, eu gosto de você tocando terceira e tudo mais. Até porque, dependendo do contexto orquestral, até a terceira faz a parte do primeiro, nos Brahms da vida, né? Sim. Né? O time de trás, né? São dois naipes de 1, 2, 1, 2. Né? Às vezes estão até mais expostos, né?
Beleza, respondido. Agora, a intenção aqui da entrevista é seguir sempre para uma parte mais intimista, cada vez funilando mais. Você acredita que dentro da individualidade, a gente falou dos naipes, né? Da individualidade e especificidade de cada cadeira, os trompistas de um naipe tendem a ter estudos de aquecimentos e rotinas diferentes uns dos outros? Se sim, por que você acharia isso? Com certeza. Eu acho que é algo muito individual. É algo que eu, pelo menos, demorei anos para descobrir o que funciona para mim. Então, é muito complicado você chegar e falar para alguém como aquecer. É muito difícil. Porque cada um responde de um jeito, cada um. É como estudar também. Nem tudo que eu fizer vai dar certo para outra pessoa, nem tudo que a outra pessoa fizer vai dar certo para mim. Então, no aquecimento, com certeza cada um tem, primeiro pela cadeira também, que é diferente, né? Então, se eu aquecer talvez como um trompa grave, talvez vai ficar bem mais difícil na vida, né? Porque vai mudar toda a minha posição no bocal, posição de boca, então vai mudar e cada um acaba construindo essa forma de aquecer com o decorrer do tempo, né? Demora muito. Então o meu, não é bem aquecimento, mas o meu, vamos falar, aquecimento é o meu estudo reduzido. Resumido, na verdade, não é nem reduzido, resumido. Então eu passo basicamente por quase todas as coisas que eu faço no dia a dia, só que de forma resumida. Então eu não faço vários tons de uma coisa, não faço o bloco inteiro de tal exercício, mas são coisas que eu sei que me fazem sentir bem. Como eu descobri? Dando coisa errada, né? Então com certeza cada um no naipe também foi passando por isso. Se é uma pessoa que busca melhora, com certeza ela foi vendo isso durante o tempo e vai se adaptando. E às vezes, daqui a um tempo, pode ser que eu mude também. Eu acho alguma coisa que eu falo, nossa, tudo isso aqui ficou melhor, senti melhor. Então é muito individual, né? E aí entra a experiência que eu tenho de algumas vezes dando aula e tudo mais. Muito pouco se fala, para deixar claro isso definitivamente, que, por exemplo, a gente fez analogia de esporte, né, de futebol, vamos lá, um time, ou um time de qualquer que vai praticar um esporte. Cada um tem uma função, né? Só que um time de futebol todo joga bola, né? Então tocar trompa é obrigação de todo mundo, e a trompa como um todo, até porque tanto para trompas agudas precisam tocar os graves, e tanto para as trompas graves precisam tocar. Só que é engraçado como às vezes não fica tão claro para as pessoas. Muitos me perguntam assim, nossa, eu sou trompa grave, está começando a estudar, já quer se auto-intitular trompa grave. E eu acho que, o que você acha disso? É um caminho perigoso? Porque o que eu penso, até a gente dentro do naipe, depois de já definido o que você vai seguir, minha cadeira é 4-2, o professor Canelinha, ele é a primeira trompa, né? Mesmo quando você já está aqui definido, poxa, claro que eu, com certeza, dependendo da semana que eu estou fazendo, o meu time está esperando os meus graves, né? Tipo assim, opa, eu sei que ali, né, o Fossa vai entrar e ele vai dominar, entendeu? Só que eu também tenho que tocar a trompa inteira, eu não posso tocar só os graves. Você acha perigoso essa questão de se autodefinir muito cedo? Bastante. Eu acho que até por sentido, pro outro lado, né? Nem só a questão da trompa, a questão de emprego. Às vezes você vai fechar portas que você poderia ter mais se você pensasse diferente, né? Porque às vezes a pessoa não tem dificuldade em tocar outra coisa, só, não, eu sou trompa grave. Não, estuda a trompa, né? Porque
Afinal, o nosso falou, vai ter que tocar tudo. E outra, a hora que vai ficar muito específico, são alguns detalhes que fazem diferença. Eu não vou tocar bagatelle super bem, por quê? Porque eu comecei a ir pro lado de fazer primeira trompa, né? Mas antes eu conseguia tocar ele melhor. Né? Conforme você vai ganhando muita força, você vai ganhando mais força, mais controle nos agudos, você vai perdendo um pouco desse controle lá nos graves. Mas não é que eles não saem. Eu não consigo articular tão bem nos graves, não vou ter um ataque tão bom no grave, mas são detalhes, não é que ele não sai, né? E mesma coisa o trompa grave com o agudo. Sim, ele vai ter o mesmo controle que o trompa aguda tem, né? Mas vai sair o agudo. Então, primeiro que você já vai estar fechando algumas portas de trabalho, às vezes podia ter uma vaga de terceira trompa que você podia fazer, uma orquestra menor, não sei, aí você deixa, não, eu vou trabalhar. Então, eu acho que no começo dos estudos, o cara estuda trompa. Eu acho que eu vou até além, assim, das experiências de prova que eu tive, por exemplo. Gente, você está dentro do NARP, você conquistou a sua vaga, beleza, o que o time fizer é o resultado final, tá tudo certo. Só que na prova, ninguém tá, tipo assim, opa, ok, você tocou o Shostakovich, mas a parte de segunda trompa, que vai até o si bemol, né? Cara, se você não falar assim, nossa, eu vou arrasar no grave e esquecer do agudo, você pode acabar com o seu excerto, né? Concorda comigo? Claro. Tipo assim, e na hora da prova, né, dentro do naipe, beleza, pô, a gente sabe, ó, ali tal pessoa vai puxar, não sei o quê, mas você tá ali, né? E a importância de estudar a trompa como um todo é exatamente isso, né? E você pega uma prova, e mesmo na segunda trompa, vai ter agudo, vai ter coisa aguda na prova, mas tem como você eximir disso. Com certeza. Não dá pra ficar só com um lado. 16 toneladas, não vai pregar contra isso não. E mesmo se fosse pro lado de agudo, né? Mesma coisa o agudo. Então, tiver Tjorn Spiegel, ele não vai tocar, fala, não, tem grave aqui. Exatamente, igual você, eu estava pensando no excerto para falar para você aqui na trompa. Com certeza, por exemplo, quando você vai tocar 4 numa exposição, você dá opa, deixa eu dar uma polidinha a mais aqui na região média, começo do grave, né? Porque eu vou ter um solo aqui. Você tem que ter a ferramenta lá, né? É exatamente isso. Então tá, agora, próximo, afunilando um pouquinho mais. O que é um bom trompa grave na orquestra para você? Poderia elencar uma lista de qualidades prioritárias? E aí você pode falar assim, trompa grave, você pode falar, no geral isso, especificamente segunda isso, especificamente quarta isso. Ou só falar um contexto geral? Eu acho que é mais ou menos como eu falei do terceira trompa lá, que é um som, né, que preenche o naipe, que ajuda a fazer o som do naipe soar melhor, né? Então pro grave eu penso da mesma forma. É alguém que ele saiba exatamente a função que ele está exercendo naquele momento e que ele consiga fazer um som mais cheio, um som, sabe? Ele tem essa mudança de cores de som. Isso faz o naipe soar muito legal, assim. Agora o cara precisa ser um pouco mais... Seria um equalizador? Equalizador de isso, especialista nisso. Eu gosto muito quando o cara é assim, o cara trompa grave, ele é o equalizador, exatamente essa palavra. Que legal. Ele é o equalizador, é aquele cara que ele sabe a hora de encher um pouco mais, aquele cara que também não combina quando está tocando isso. Então vamos colocar, dando um exemplo, o cara que vai tocar o Mahler, ele não vai usar esse mesmo som no Beethoven, entendeu? Incomoda você um pouco, se tiver um cara tentando deixar cheio ali, né? Já no Beethoven é um cara que faz isso, só que de uma forma muito mais sutil, porque normalmente trabalhando muito em oitavas, né? Se você tem um cara que sabe colocar o seu som fica mais bonito, seja primeiro, porque às vezes ele está numa região que é mais fácil deixar o som encorpado, só que não tanto como no Mahler, né? Não, então, equalizador. Essa palavra aqui acho que encaixou de... a palavra é essa, equalizador. Equalizador, tipo assim,
ele sabe mexer com os harmônicos ali, saber a hora de abraçar e deixar mais redondo. Você pega um Beethoven, por exemplo, às vezes você está na região, ele está na oitava. Se o cara tiver aquele som, fica desconfortável para você estar na voz mais aguda. Parece que o seu som está sem harmônico, parece que ele. Agora, se ele faz na medida certa, parece que enche parece que o seu som fica mais harmônico. Então, eu acho muito interessante quando tem alguém que faça isso. Tá, então esse foi o meio contexto geral, ok. Em sua trajetória e carreira como primeira trompa, o que você pôde observar de padrões dos melhores trompagraves que você já trabalhou? Aí, esses padrões a gente pode deixar bem claro a questão, tipo assim, cara, você via que a pessoa tinha um trejeito, ele seguia um padrão mesmo, né? Tipo assim, ele faz sempre isso daqui. Eu acho que vai chegar muito perto da resposta anterior. Os melhores são o cara que equaliza melhor. E esse cara muito esperto, que eu falei lá desde o começo do segunda trompa. Porque não é porque o cara tá na quarta que ele também tá lidando com o terceiro ali, né? Sim, então é esse cara que reage rápido. Então os melhores que eu sempre trabalhei é o cara que reage rápido. Então reagir rápido acaba entrando na equalização, no cara que ataca junto, no cara que afina, tá sempre na afinação. Então acho que a palavra é essa, o cara que tem uma reação rápida. Sabe que esses dias eu ouvi um podcast, um short no YouTube, e o cara, tipo, ensinando alguma coisa, mas por ele ter feito errado. Então eu queria trazer esse conceito também. Tipo, você falou assim, então aqui dentro da sua trajetória, os melhores são pagados, eu gosto disso. E os piores? Porque a gente aprende também. Claro. Se a gente fala assim, não. Eu acho que eu aprendi primeiro que os piores. Então, a gente às vezes, né, não pela crítica sanguinária ou querendo, sabe, acusar alguém, mas fazendo uma crítica, não. Os piores, sem dar nome pra ninguém, mas os piores geralmente fazem isso. É importante ter essa noção do que é ruim para você eliminar, né? Na verdade não é nem eliminar, é também, eu vejo como você dá mais valor ainda quando você vê o bom. Exatamente. Que é mais fácil dar valor, você fala, caramba, isso aqui é diferente. Só que às vezes, se não tem o que é o ruim também muito definido, você dá o valor, né? aí você não dá o valor devido, exatamente, essa questão é verdade. Então eu acho que o pior na verdade, eu acho que acontece é muito normal. Os trompas agudas, depende da característica da pessoa, o cara que faz primeira, o cara que faz terceira, às vezes ele está muito preocupado com a questão de qualidade, como ele vai chegar em certo trecho, que é agudo, então ele está sempre se cuidando um pouco mais, né, no geral. Então é mais fácil, na porcentagem, eu falo, mais cara do trompa aguda meio se cuidando, né? Nossa, nem sempre, né? Mas administrando melhor. Então, e o trompa grave, como normalmente não ele é tão exigido com questão de resistência e tal, é aquele cara que ele só chega lá e toca. Então ele não está ouvindo o que está acontecendo. Ele toca, ele vê a parte dele 3F, ele toca 3F. Entendeu? A bola sobe e ele chuta. Então isso incomoda muito. Então você está lá tocando, você fala, puta, aqui eu vou dar uma seguradinha. Era pro cara perceber e falar, pô, então eu vou com ele, né? Não, o cara tá lá, rachando. Aí você fala, putz. Então, e assim, toda vez que você tá na orquestra e precisa falar muito uma coisa, já tá errado. Porque a pessoa não percebe. Se a pessoa não percebe, nunca fica bom. Porque esses detalhes que a gente falou até da questão da equalização, se o cara não percebe isso da dinâmica, equalização, então pode esquecer como você vai ensinar isso pra ele. Nunca. Então, olha, fica a dica aí, hein? Olha esse ouro aí, pega, porque, Então, no geral, o que eu sempre sinto é isso. Você sabe que, ouvindo
podcast. Acho que da Sara. A Sara Luiz, ela falando que. Entenda, eu não sei se você concorda. Às vezes, o trompa grave ele tem que se preocupar em tocar com o melhor som do naipe. Sim. Por quê? Porque é o som de baixo que vai exatamente fazer a equalização do grande esforço que às vezes o trompa agudo está ali, tem que soprar veloz, né? E às vezes, a boca está ali e precisa estar tocando ainda, às vezes, né? Não dá para estar tocando tudo. Então, se a gente tiver esse pensamento, tipo assim, cara, eu vou ser o trompa grave, número 1, ter um som, o melhor som que você puder, sempre lapidando o som, porque é essencial, né? Como o professor Tiago Ariel acabou de falar aqui, ele gosta da pessoa que consegue dar valor ao som dele, com a qualidade sonora. A equalização também tem a ver com a qualidade sonora. Claro, tem, claro. Né? Tem que ter para conseguir, né? Chegar mais perto. Nossa, que legal. Massa, cheio de pérolas, gente. Pega aí. Cara, estamos acabando já. Não? Vai assim, orgânico, vai gostoso, né? Aí beleza. Mas essa aqui é legal também. Eu pensei nela porque eu falei assim, cara, quem melhor que primeira trompa para falar, né, de que esperar de trompa grave, né? Claro que teremos entrevistas com os trompa graves também, né? Mas dentro da hierarquia a gente tem as nossas funções e é bom a gente ouvir o que é esperado de nós, né? Agora isso aqui é muito engraçado. Se você fosse virar um trompa grave amanhã, com toda a sua bagagem e conhecimento, de anos fazendo primeira trompa e sabendo o que você espera das posições graves do naipe, quais seriam os pilares que você focaria para desenvolver e lapidar em você? Poderia citar aí uns 3 pilares? Você fala assim, poxa, vou virar trompa grave amanhã, então eu vou fazer, eu Thiago Ariel, eu estudaria isso. O mesmo controle que eu busco no agudo, questão de ataque, de dinâmica, eu tentaria tudo no grave também, né? Tentaria melhorar tudo isso. Então eu acho muito agradável quando eu ouço um trompa grave tendo a mesma articulação em notas que eu sei que é difícil lá no grave, como aparece no bagatelle, né? Trecho bagatelle ou qualquer outro trecho, em pequenos solos que tem na orquestra às vezes. Então um som com qualidade, com uma articulação boa, eu ia focar nisso, eu ia todo dia tentar melhorar isso. E tentar, como eu não busco no agudo um som aberto, estridente, eu ia tentar também deixar o meu grave assim, por mais que eu tocasse forte, que ele sempre tocasse, que ele fosse com qualidade, com harmônico, cheio, para eu conseguir ser esse equalizador que a gente falou. Então eu ia estar priorizando isso. Então eu ia tentar aos poucos ganhar potência, ganhar controle, tudo junto, né? Não deixar que nada andasse, porque depende do que você for fazer no grave, é muito fácil só ter potência, muito fácil. É fácil só ter potência, só é fácil tocar de qualquer jeito. Agora quando se ouve um cara atacando bonito, tocando com uma articulação bem feita, redonda, toda bem definida, aí que eu falo, aí ficou legal, é isso aqui que eu acho legal. Esse é o alicerce. Esse é o alicerce. Então se for tocar, sei lá, for tocar Heróica, eu ia querer articular aquilo ali tudo bem, ficasse muito claro, né? Como se eu estivesse ouvindo o solo de primeira trompa, que a gente acha bonito o cara fazendo, porque tem todo esse contexto nele, né? Uma boa articulação, bom som, além de tudo os básicos, né? Mas normalmente é a primeira coisa que faz a gente, às vezes você não está sabendo exatamente, mas você está ouvindo o quê? Bom som, boa articulação. Então eu ia tentar fazer isso, boas ligaduras, né? Então eu ia focar nessas coisas. É ser um trompista grave.
polido. Sou trompista, né? Sou trompista bom. Trompista bom, né? E, cara, eu acho muito gratificante, às vezes. A vida trompa grave é aquela vida, tipo assim, muitas vezes, né? Carregamos o peso da catedral harmônica toda, só que não temos a glória, mas eu acho que a glória do trompa grave não tem a ver com a exposição, mas sim com a satisfação do serviço. Sim. Agora, semana retrasada, eu estava lá na USESP, a gente tocou Cesta de Maio, aí tem um trecho lá, que a primeira nota vinha da oitava trompa. Cara, que delícia tocar aquilo. Eu tocava um pedal. Aí o resto fazia pau, pá, ia fazendo o arpejo em cima. Cara, quando, como você falou, quando entra redondo assim, você fala assim, cara, tô sustentando tudo isso, chega a arrepiar, cara. Aí você fala, é um outro tipo de satisfação, né? E nós todos fazemos parte, somos, né, engrenagens de um grande motor, né? Então, grandes naipes são feitos de pessoas que estão fazendo bem a sua engrenagem. Sim. Você inverter os papéis também, né? Você colocar, vamos falar agora do trompa aguda. Não facilita quando você está tocando com primeira trompa, que tem som bonito, é afinado, articulação boa. Tanto é que já teve um amigo uma vez, ele falou, cara, tava tocando um negócio, e é como se o som vem aqui pra mim, eu tava achando que era eu que tava tocando daquele jeito, fui tocar em casa e tava uma merda. Então, mas assim, né, quando você inverte os papéis, o trompa grave também tem que pensar dessa mesma forma, né? Então, do mesmo jeito que ele se sente bem, é muito fácil ele se encaixar quando o primeira está tocando com um som bonito, afinado, tudo mais, também com o primeiro é muito bom quando você está ouvindo o quarta, afinado, som bonito, né, refinado, você fala, pô, também para você é a mesma coisa. Então não é porque tá lá, assim, a balança é a mesma. Né? Com certeza. Todo mundo tem a mesma sensação quando é com qualidade ou sem qualidade. E aí entra aquele conceito da engrenagem específica, né? Porque eu fiz uma entrevista com o Felipe, foi muito legal, porque ele falou assim, vou contar uma história. Eu fui num encontro de uma orquestra, aí chamaram todos os espalas possíveis para fazer um naipe de primeiro violino. Aí ele falou assim, cara, você acha que funcionou? Eu falei, acho que não. Então, essa questão, todos nós somos trompistas, né? Amamos a trompa e tudo mais. Aí, quando chega essas especificidades, que são, o que faz alguém ser um segunda, ou um terceira, um primeiro, um quarta, muito bom, é exatamente você saber lidar com aquela engrenagem dentro do naipe. Você somando. E outra coisa também, eu acho que as pessoas também às vezes pensam muito raso sobre esse assunto. O cara senta lá e fala, eu tô de quarto, faz qualquer eu tô de quarto. E você pega no mundo, né, quantas pessoas é conhecido por ser quarta trompa muito bom, quantas pessoas são conhecidas por ser um segunda muito bom, um terceira muito bom. É claro que é como um time de futebol, o atacante é sempre o mais famoso, né? Não tem como, o cara tá lá. Só que quantos que a gente conhece que a gente conhece porque o cara é muito bom na posição dele, ele faz muito bem na posição dele. Esse cara, ele vestiu a camisa, ele falou, vou ser muito bom fazendo isso aqui. E aí, ele acaba sendo um cara conhecido, né, como no time de futebol. Né? Quantos zagueiro não é famoso, quantos lateral não é famoso, sem fazer gol. O cara às vezes nunca fez um gol, mas você conhece o nome do cara, ficou super famoso porque o cara era muito bom. E muitas vezes até o próprio atacante fala assim, cara, eu já ouvi declarações de atacante assim, cara, eu era muito bem servido, né? Sim. Eu era muito bem servido. Eu já vi muito cara falar assim, eu só fiz o que eu fiz porque eu tinha aquele cara. Eu tinha as pessoas me servindo, exatamente. Tem jogador um conceito, né? É um conceito de ser pensado. Tem jogador de basquete que só ele sempre leva o mesmo cara no time. Se ele vai, tem que ir em dois caras que ele joga. Porque já tá entrosado. Eu jogo bem. Se esses caras não tiver, eu vou ter um trabalho. É verdade. Agora, terminamos as perguntas, mas chegamos num quadro
do 16 toneladas, muito legal, cara. Eu espero que você goste. O nome do quadro é Boa Mistura. Aí, o que é a boa mistura? Se você aceitar, a gente pede para que você faça um vídeo, a gente cola no final desse vídeo um estudo que você usa para melhorar alguma coisa no seu registro gráfico. Som, sonoridade, isso aqui. Qualquer estudo, né? Aí você faz o vídeo lá, ô galera, beleza? Aqui, Thiago Ariel, Canelinha, eu gosto de fazer esse estudo para buscar isso e ó, é assim que eu penso, aí você faz, manda pra gente, a gente coloca lá. Aí, o que é a boa mistura? Você manda, eu vou ver primeiro que todo mundo, aí dentro dos estudos que eu estou fazendo e tudo mais, eu vejo um que seja parecido com aquilo que tem o mesmo conceito, sabe, que está buscando a mesma coisa. E aí eu posto também e a gente faz uma boa mistura. E as pessoas ganham 2 estudos nossos para se pensar e para buscar a melhora do desenvolvimento na troca. Bora? Então fechou. Então galera, satisfação, meu amigo e irmão, vou ficar até em pé aqui para abraçar ele. Esse é o cara. Valeu. Foi um prazer estar aí. É nóis. Espero ter contribuído de alguma forma. Com certeza. Tá bom.